vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois a gente vai estar comparando lado a lado 3 televisões que utilizam painéis diferentes para ver na prática qual é a melhor escolha para você. Então nesse vídeo a gente vai estar comparando uma televisão de painel IPS contra uma televisão de painel VA contra uma televisão de painel OLED do outro lado. E se por acaso você caiu agora aqui nesse vídeo e nem sabe sobre o que eu estou falando aqui, não precisa se preocupar, pois eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível. O que você precisa saber logo nesse início de vídeo é que sempre que você for comprar uma televisão nova, mesmo que a fabricante não te informe, essa televisão ou vai ter um painel IPS, ou vai ter um painel VA, ou vai ter um painel do tipo OLED, e é importante que vocês conheçam as diferenças entre esses tipos de painéis para vocês terem a certeza que vocês estão fazendo a melhor compra. E antes de continuar o vídeo, eu recomendo fortemente que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças entre esses 3 tipos de painéis. E se por acaso você conseguir assistir a esse vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também vai ajudar bastante. E eu já vou iniciar esse vídeo mostrando para vocês aquela que eu considero a maior diferença entre esses 3 tipos de painéis, que no caso é como essas televisões se comportam durante a reprodução de imagens mais escuras. E como vocês conseguem visualizar através dessas imagens, a gente consegue ver claramente que a televisão de painel OLED lá na direita consegue entregar pra gente um nível de preto que é perfeito, algo que ajuda muito no contraste na imagem de forma geral. Já a televisão com painel IPS ali na esquerda entrega pra gente um nível de preto que é mais acinzentado, algo que prejudica bastante o contraste e a imagem de forma geral nessas cenas mais escuras. E a televisão de painel VA no centro da imagem, digamos que ela fica no meio termo, ela perde se comparado a uma televisão OLED, no entanto é claramente superior se comparado a uma televisão do tipo IPS nessas cenas mais escuras. E essa outra imagem que vocês estão vendo nesse momento é muito boa para ilustrar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Nessa imagem eu coloquei as 3 televisões para reproduzirem uma tela que é completamente preta. E como a gente pode observar, a televisão IPS tem um nível de preto que de fato é mais acinzentado, já a televisão VA tem um resultado que é um pouco melhor, mas só a televisão OLED ali consegue entregar pra gente um resultado 100% perfeito. Ou seja, pessoal, se vocês vão comprar uma televisão e vocês sabem que muitas vezes vocês vão assistir a conteúdos que são mais escuros, e especialmente se vocês vão assistir a esses conteúdos também em um ambiente mais escuro, nesse tipo de caso, muito provavelmente uma televisão de painel VA ou OLED deve te agradar mais por ter um melhor resultado nesse tipo de cenário. No entanto, tem um detalhe importante. Isso não significa que vocês não possam comprar uma televisão de painel IPS para estar usando em um ambiente mais escuro. E por que eu digo isso? Porque o nível de preto de painéis IPS podem variar bastante ali de televisão para televisão. Ou seja, se eu tivesse escolhido outra televisão de painel IPS, talvez tivesse um resultado um pouco melhor se comparado à televisão que a gente escolheu aqui para esse vídeo. E além disso, obviamente, a depender da televisão que você for comprar, você pode mexer um pouco nas configurações para estar tentando amenizar essa questão do nível de preto. De qualquer forma, mesmo existindo essas variáveis, televisões do tipo OLED e VA tendem a ser melhor nesse tipo de cenário. E tem um outro detalhe que também é importante, pessoal. Como vocês viram, nesse começo de vídeo a gente está dando aqui um foco maior em imagens mais escuras, porque é aqui realmente que existe a principal diferença. No entanto, isso não significa que uma televisão de painel IPS vai ser pior em todas as cenas. Por exemplo, se a gente estivesse testando cenas que eram mais coloridas, mais brilhantes, como essas que vocês estão vendo agora, por exemplo, a gente já consegue ver que uma televisão de painel IPS consegue um resultado muito bom e, a depender da cena e da televisão que a gente está usando, consegue inclusive um resultado até que bem próximo se comparado à televisão OLED G3 da LG. Só que além dessa questão do nível de preto que eu acabei de explicar para vocês, existe uma segunda grande diferença entre esses painéis, que é relacionado à qualidade do ângulo de visão. E para mostrar essa questão para vocês, eu escolhi pegar outras 2 televisões que são televisões da Samsung, uma de painel VA e outra de painel IPS, porque vai ficar bem evidente a diferença do ângulo de visão entre esses painéis. Então, como vocês conseguem visualizar através dessas imagens, a gente consegue ver muito facilmente que a televisão de painel IPS na esquerda tem um ângulo de visão que é extremamente superior se comparado à televisão de painel VA na direita. E como eu mencionei, pessoal, estamos comparando aqui 2 televisões da mesma marca. O que está mudando aqui é o painel entre as 2 televisões e dá para ver claramente que realmente existe uma diferença que é bem grande. Ou seja, apesar do painel IPS perder no nível de preto, ele consegue ter um ângulo de visão que é bem superior se comparado a uma televisão de painel VA. E ainda sobre o ângulo de visão, vale dizer que o painel OLED consegue ser ainda melhor
se comparado a esses dois tipos de painéis. Então, se fosse para resumir tudo o que a gente viu até agora, dá para dizer que as televisões de painel OLED são melhor tanto no nível de preto quanto no ângulo de visão. Já os painéis VA e IPS estão ali brigando pela segunda colocação, sendo que os painéis do tipo VA são melhores no nível de preto, já as televisões de painel IPS ganham vantagem aí no ângulo de visão. Só que agora vem um detalhe muito importante sobre tudo isso que eu falei até agora. No entanto, antes de mencionar qual é esse detalhe, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até esse momento, estão gostando do estilo do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super, ultra, mega importante para ajudar aqui na continuidade do canal. Inclusive as 3 TVs que estão aqui atrás de mim, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio de vocês realmente é fundamental aqui para a continuidade do canal e agradecemos o apoio de todos vocês. Mas, como eu estava falando, tem um detalhe muito importante que eu acho válido mencionar nesse vídeo, que é o seguinte: tudo que eu mencionei até agora nesse momento referente às televisões de painel IPS e VA eram referentes a televisões de entrada, ou seja, televisões que são mais baratas. No entanto, se eu tivesse feito uma referência aqui, se eu estivesse usando como exemplo televisões top de linha IPS e VA, o resultado provavelmente seria um pouco diferente se comparado a tudo isso que eu falei até agora para vocês. Por exemplo, como a gente viu até agora, uma televisão de painel IPS perde no nível de preto e no nível de contraste se comparado a uma televisão de painel VA, como novamente vocês conseguem ver claramente através dessas imagens. No entanto, se a gente estivesse comparando uma TV de painel VA contra uma IPS e ambas fossem top de linha e ambas utilizassem tecnologias extras, como por exemplo a tecnologia de mini LED, a gente já teria ali um resultado que é muito mais equilibrado, como por exemplo essa imagem que vocês estão vendo agora. Nesse momento também é uma televisão de painel VA contra uma de painel IPS. Só que nesse momento, como as duas estão usando tecnologias extras, como o mini LED, por exemplo, a gente já consegue notar que o nível de preto das duas são muito bons. Inclusive fica até difícil de dizer qual é a VA e qual é a IPS, baseado nessa imagem que vocês estão vendo agora. Então esse é um detalhe importante que vocês têm que levar em consideração. Se vocês estão pensando em comprar uma televisão que é mais barata, levem em consideração mais aquelas coisas que eu mencionei anteriormente. No entanto, se vocês vão investir em televisões mais caras, pode existir essa variação a depender das tecnologias que as TVs estão utilizando. Um outro detalhe que também vale a pena comentar é que o tipo de painel que a televisão está utilizando também pode impactar no brilho da televisão e também nas cores. No entanto, nesse vídeo em especial, eu não vou falar muito sobre isso, pois isso pode variar muito de televisão para televisão e também pode variar do tipo de conteúdo que você está assistindo, como por exemplo, se o conteúdo está em HDR, se não está, se é com jogos de videogame, sabe? Então, como existe muita variação nesse tipo de coisa, nesse vídeo em particular eu não vou tratar disso. Eu acho que essas coisas são melhores de serem tratadas e analisadas e comparadas quando a gente realmente ali está comparando televisões lado a lado, o que é diferente desse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente não está comparando exatamente modelos de TV em específico, e sim os painéis que cada uma utiliza. E agora vem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte: como vocês viram até agora, eu expliquei para vocês as principais diferenças que existem na qualidade de imagem entre esses 3 tipos de painéis. No entanto, uma coisa muito importante é o seguinte: vocês vão perceber provavelmente, se vocês forem procurar uma televisão para comprar, que muitas vezes as fabricantes e as lojas não informam qual é o tipo de painel que a televisão está utilizando, que é algo que pessoalmente me incomoda, inclusive, porque muitas vezes a gente compra televisões sem saber qual é o painel que ela utiliza e só sabe qual é o painel de fato quando chega aqui para a gente fazer os testes. Inclusive, uma coisa muito chata que acontece é o seguinte: algumas marcas fazem o seguinte, vende uma televisão X de 55 polegadas com painel IPS e depois vendem exatamente a mesma televisão de 50 polegadas com painel VA, ou seja, a televisão é vendida com o mesmo nome, mas simplesmente porque variou o tamanho, eles variam também o painel e eles não deixam esse tipo de coisa muito clara no site, sabe? Então é uma questão meio chata do meu ponto de vista, que acaba servindo ali para causar bastante confusão nos consumidores. E ainda sobre essa questão, o único painel que não passa por esse tipo de problema são as televisões de painel OLED, pois geralmente quando as marcas vendem uma televisão OLED, eles colocam OLED ali no título, no nome da televisão, então acaba sendo mais fácil de ser identificado. No entanto, infelizmente, isso não acontece quando as televisões são VA
ou IPS. E uma outra grande diferença que existe entre esses três tipos de painéis é em relação ao preço, sendo que nesse caso as televisões de tecnologia OLED são extremamente mais caras, especialmente se você quer uma televisão de 65 polegadas em diante. Daí mesmo que o preço dispara lá para as alturas, sabe? Então realmente existe uma diferença de preço aqui que é bem considerável. No entanto, se você está pensando em comprar uma televisão, quer economizar dinheiro, quer pagar barato, eu aproveito esse momento do vídeo para dar uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. Então o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de destacar que nesse vídeo em especial eu apresentei para vocês as principais diferenças que existem entre uma televisão IPS contra uma VA contra uma OLED em relação à qualidade de imagem. No entanto, além de saber qual é o tipo de painel que a televisão utiliza, é sempre bom dar uma pesquisada extra na televisão, pois como a gente mencionou aqui nesse vídeo, pode existir uma variação na qualidade de imagem, mesmo entre televisões que utilizam o mesmo painel. Então sempre é bom dar uma pesquisada extra ali naquele modelo específico que você está interessado. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma dúvida ou então alguma coisa para complementar, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E se por acaso chegaram até esse final, ainda não deram gostei, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de dar gostei para estar apoiando o nosso trabalho. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todos que chegaram até esse momento, valeu, falou e até a próxima!